Aleluia, estou bastante feliz por aquilo que Deus está fazendo. Essa semana eu estava no meu quarto, na verdade eu estava dormindo. Quantos aqui estão conseguindo dormir nesse calor? Amém? Diga comigo, seja louvado Deus. Amém, louvado seja Deus. E eu estava no meu quarto e de repente eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus gritando bem alto no meu ouvido, falando o seguinte: Ryan. Eu falei assim: Ryan? Quem é? O Espírito Santo de Deus disse assim: é o teu filho. Acordei pela madrugada e comecei a pesquisar sobre Ryan. Eu nunca tinha ouvido esse nome. E Ryan significa pequeno rei, little king. E enfim, já pela manhã eu falei: meu bem, Deus me deu o nome do meu filho, chama Ryan. Ela falava: Ryan? É Ryan, meu bem, não é uma coisa meio abrasileirada? Ryan, meu bem, vai ficar lindo. Em inglês já pesquisei, Ryan. Ela está se acostumando ainda com o nome, então me ajuda. Quantos aqui gostaram do nome Ryan? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Ela está se acostumando com o nome ainda, então quando você vê ela, fala assim: esse nome é lindo. É o nome mais bonito que eu já vi. Enfim, tem a ver tudo com o pai. Eu fui, esses dias, eu fui assistir a ultrassom do meu filho, e ele parece com o pai, ele parece tanto com o pai. Estou falando sério, eu já vi lá na ultrassom, pedi uma visão espiritual dos céus, e já olhei, ele estava com a mãozinha assim, ó, pequenininho. Amém, estou feliz, estou muito feliz, e ao mesmo tempo tem que trabalhar muito. Amém por isso. Enfim, hoje o tema dessa mensagem é: seja cheio do Espírito Santo. Quantos aqui precisam ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui entendem a importância de você ser cheio do Espírito Santo? Digam amém. O tema dessa mensagem é: seja cheio do Espírito Santo. Deus tem falado muito comigo durante esses dias, e é interessante, quando você faz jejum, você se torna mais sensível à voz de Deus, sim ou não? Quando você começa a fazer jejum, você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma audível, assim como eu ouvi a voz do meu filho, assim como Deus tem falado comigo dia após dia. E eu quero que você realmente esteja aberto, que o teu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Sabe, uma das coisas mais importantes que Jesus nos deixou é o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes que Jesus deixou foi o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é um poder abstrato. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele faz parte da terceira trindade. Quando nós falamos sobre terceira trindade, nós estamos falando sobre Pai, Filho e Espírito. Então, ele faz parte disso. E quando nós colocamos o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, nós começamos agora a nos mover de uma forma diferente. Ele faz parte da terceira trindade. Então, algo interessante que você precisa entender sobre o Espírito Santo é que no Antigo Testamento, os únicos que poderiam receber o Espírito Santo eram reis, sacerdotes, profetas, juízes. Existe uma parte também que eu estava lendo aqui, bastante interessante, em Êxodo 3, falava algo interessante sobre o Espírito Santo de Deus, sobre um homem chamado Bezalel. Já ouviu falar desse homem? O Espírito Santo de Deus deu inteligência, deu conhecimento e todo artifício para ele elaborar desenhos. Então, Bezalel era um cara da criatividade. Quantos aqui faz parte da criatividade? Você que tem uma mente criativa. Então, Bezalel foi esse homem também que recebeu o Espírito Santo de Deus, e ele agora fazia parte da criatividade de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós iremos ver que Jesus rasga o véu. Agora, todos podem receber o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui são gratos por isso? Todos aqueles que confessam Jesus como o seu único Salvador podem receber o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui já tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Levante sua mão bem alta assim e fala: glória a Deus por isso.
Todos podem receber o Espírito Santo de Deus. E é interessante, nós vemos aqui que Jesus, ele começa a mostrar a importância de um discípulo ter o Espírito Santo. Sabe, aquele momento que Jesus começa, nas escrituras, Jesus começa a perguntar para os seus discípulos, fala assim: quem vocês acham que eu sou? Algumas pessoas começam a falar: cara, ele é Elias. Outros falam: ele é Moisés. E Jesus agora começa a perguntar para os seus discípulos, dizendo assim: quem vocês acham que eu sou? E Pedro então afirma, ele fala: você é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E algo está acontecendo aqui, porque Jesus, ele fala assim: essa revelação não veio da carne, mas do Espírito Santo. Deixa eu falar, Deus nos deu a vida do Espírito para vivermos além da carne. Você não pode ter um relacionamento com Deus se não for a partir do Espírito Santo. É seu espírito que é nascer de novo e não sua carne. Está comigo? É seu espírito que é nascer de novo e não sua carne. Deixa eu fundamentar isso aqui melhor. Lembra de Nicodemos? Quantos aqui lembram de Nicodemos? Nicodemos era fariseu, autoridade entre os judeus. Ele começa a perguntar a Jesus: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E é interessante que João 3,3, abra a tua Bíblia aí, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia. João 3,3 fala algo interessante, ele fala assim: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, isso começa a bugar a mente de Nicodemos. Como assim nascer de novo? Eu sou uma pessoa velha. Nicodemos fala assim: como assim nascer de novo? Eu sou uma pessoa velha, como eu posso voltar para o ventre da minha mãe pela segunda vez e nascer de novo? Agora, João 3,4, Jesus fala: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque Jesus, ele começa a terminar: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Ele fala o seguinte: agora você precisa nascer do Espírito para você acessar o reino de Deus. Está comigo? Quantos aqui estão entendendo? Você precisa nascer do Espírito para você acessar o reino de Deus. Então, primeiro ponto para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se arrepender. Diga comigo: arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa foi uma das primeiras mensagens de Jesus, falando: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Jesus estava pregando essa primeira mensagem, e muitas vezes nós temos um conceito errado sobre arrependimento. E arrependimento em grego significa metanoia. Está comigo? Mudança de mentalidade. Arrependimento não é uma transição de uma mente religiosa para uma mentalidade carismática. Arrependimento é uma transição de uma mente carnal para uma mentalidade espiritual. Está comigo? Isso significa que agora você não sujeita mais a carne. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém. Você não sujeita mais a carne, porque agora existe o Espírito de Deus habitando em você. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: existe o Espírito de Deus habitando em você. Existe o Espírito de Deus habitando em você. E agora, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa, lá em Lucas 3, fala que nós devemos dar frutos de arrependimento. O que tem a ver frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento significa através da sua atitude, do seu comportamento. Então, se você roubava, você não rouba mais. Amém? Se você mentia, você não mente mais. Se você era violento, graças a Deus aqui não tem ninguém violento, amém por isso? Amém. Então, se você era violento, você não é mais violento. Porque você agora tem o Espírito Santo de Deus e agora você tem que mostrar fruto de arrependimento. Então quer dizer, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Quantos aqui? Faz sentido isso? Hã? Você agora tem o fruto do Espírito. Diga comigo: fruto do Espírito. Então você tem o fruto de arrependimento. Eu me lembro
que no processo da minha caminhada com Jesus, sabe aquele processo de caminhada, onde você começa a ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, onde a sua vida começa a ser tocada, onde você começa a ter encontros com Jesus. Não sei, no seu tempo, na minha época, eu ia para o encontro, lembra do encontro? Encontrão? Você ia para o encontro lá, e passava 3 dias lá, na imersão naquele encontro, e o Espírito Santo de Deus começava a ministrar no teu coração, lembra disso? E no final do encontro, você precisava confessar algo da tua vida. Quantos aqui já passaram por um encontro? Quantos aqui já tiveram essa experiência? No final daquele encontro, você tinha que confessar os seus pecados. Antigamente tinha a fogueira lá, que você colocava a fogueira, e profeticamente você pegava, né, tudo aquilo, escrevia, jogava lá queimando. Enfim, eu comecei a ser impactado pelo Espírito Santo de uma forma tão poderosa. O Espírito de Deus começou a se revelar de forma tão poderosa para mim. E eu lembro que nesses momentos de encontro, eu lembro que eu voltei para casa tão impactado que eu comecei até a lavar a vasilha da minha mãe. Eu sempre brigava para lavar vasilha. E eu lembro que quando eu voltei desse encontro, minha mãe falou: tem como lavar a vasilha? Claro, mãe. Eu lavava. No primeiro dia, no segundo dia eu lavava a casa, sem reclamar, adorava Jesus, clamava a Jesus. No terceiro dia, o velho homem, já a carne, você não precisa lavar. No que do dia, está entendendo? Eu estava começando a brigar comigo, Deus, e aquela presença de Deus, eu já estava brigando comigo mesmo. Então, eu comecei a ter mudanças. Faz sentido isso? Né? Você não briga mais, eu não brigava mais com o meu irmão, está comigo? Eu sentia aquela presença de Deus, né? Eu lembro que antigamente tinha um CD, não sei se era do Antônio Cirilo, e eu lembro que meu irmão também, quando voltou do encontro com Deus, ele ouviu uma faixa, e essa faixa era uma faixa de 1 hora só de choro, era tipo assim, só chorar, e ele lá chorando junto com essa faixa. Alguém lembra dessa faixa? Quantos aqui lembram dessa faixa? Ele só chorava, a faixa, pode pesquisar, Antônio Cirilo, não sei se é Som da Chuva, não sei lá, enfim, coloca lá, choro Antônio Cirilo. Era 1 hora só chorando, e o Heber lá, 3 horas no quarto com o CD, o mesmo, ouvindo a mesma faixa, só o choro, tanto que ele estava quebrantado. Eu estava sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando você é visitado pelo Espírito Santo de Deus, você começa a ter um coração quebrantado, sim ou não? Você começa a ter um coração quebrantado, sabe? Eu comecei a arrepender dos meus pecados, comecei a arrepender das minhas atitudes, comecei a arrepender dos meus comportamentos, porque você começa agora a falar assim, cara, eu não vivo mais uma vida para agradar o mundo, mas agora eu vivo uma vida para agradar a Deus. Você começa agora a viver uma vida onde você quer agradar a Deus. Você começa a viver uma vida onde você quer tocar o coração de Deus. Eu estava vivendo essa vida, sendo transformado dia após dia. E eu me lembro que um tempo, sabe, quando você acorda querendo fazer coisa errada. Quantos aqui já tiveram experiência querendo fazer uma coisa errada? Quantos aqui já tiveram? Fecha o olho e levanta a mão, beleza? Eu me lembro que esse dia eu acordei querendo fazer uma coisa errada, e parece que o inimigo, ele sabe quando, né, ele joga uma isca, e nesse dia eu conheci uma menina, e eu lembro que eu peguei o carro e saí para bem longe de Goiânia, e fui tocando esse carro, né, querendo realmente dar uns beijos. Graças a Deus aqui ninguém já fez isso, mas eu estava lá, brigando com o Espírito de Deus, isso aqui está errado, o que eu estou fazendo aqui é errado, mas você sabe quando você está no carro, assim, eu estou aqui fazendo errado, já viu? Você está brigando com o Espírito de Deus, mas eu estava indo, e de repente eu paro o carro, e eu estou lá no carro, o ar-condicionado ligado, e alguém bate na porta, pá, 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 pá. E eu de repente abro o vidro, na maior inocência, aí a pessoa fala assim, ei, você é filho do pastor Adarque? O teu pai, o pastor Adarque? Sim, eu sou o filho do pastor Adarque. Você está perdido aqui? Eu estou perdido, onde eu estou aqui? Onde eu estou nesse momento? Pois é, você segue a linha à frente, vai para frente nesse momento aqui, vai para frente, vira à direita,
Gente, acabou todo o fogo, todo o pecado, toda coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus, diga para o teu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você. Faz sentido? O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você. Eu me lembro que aquele dia, eu peguei, né, deixei a menina e falei assim, ó, cara, já entendi, na minha mente, né, já entendi que Deus está falando algo comigo. Deixei em casa, já fui lá para o Monte do Serrinha, Deus, eu te entrego meu coração, Pai. Eu quero viver algo poderoso contigo, Jesus. Eu fiquei chorando lá naquele chão, umas 4 horas chorando de arrependimento, Deus. Eu quero me apaixonar outra vez. Espírito de Deus cantando uma música, esqueci quem é essa mulher. Mas enfim, cantando e queimando meu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, em todo momento, ele quer trabalhar no teu coração. Faz sentido isso? Quantos aqui entende que o Espírito Santo de Deus te deu equilíbrio? Quantos aqui entende que Deus te deu autoridade? Não, só você que entende que Deus te deu autoridade. Sabe, o Espírito Santo de Deus te deu autoridade. Autoridade para você vencer os pecados, sim ou não? Autoridade para você vencer a tentação, sim ou não? O Espírito Santo de Deus te deu autoridade, mas o que você precisa alimentar dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você precisa aumentar, você precisa estar em ambiente, está comigo? Que você começa a desejar a presença de Deus. Faz sentido isso? Você precisa estar em ambiente onde você precisa desejar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E é interessante que um dia eu estava viajando com meu irmão e cara, a gente estava naquela profundeza, né, de buscar a presença de Deus. Eu estava viajando com ele e o Espírito de Deus começou a perguntar assim: Lucas, você entregou tudo que você tem? Eu falei assim: Deus, eu já entreguei tudo que eu tenho, eu entreguei meus planos, eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei tudo que eu tenho. Você está disposto, Lucas, a entregar tudo para mim? Deus, eu estou disposto a entregar tudo, eu já entreguei tudo, Deus. E Deus começou a falar isso no meu coração. Quando eu estava dormindo, quando eu acordei, eu recebi essa voz do Espírito de Deus. Eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã? Deus falou assim: existem certas coisas que você não entregou e estão debaixo do seu tapete. Existem certos troféus, existem certos pecados que você talvez não está pecando, mas está debaixo do teu tapete. Eu quero que você traga luz. Porque para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa trazer luz sobre aquilo que está oculto sobre a sua vida. Faz sentido isso? Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa trazer luz sobre aquilo que está oculto da tua vida. Eu falei assim: Deus, ok. Sabe, é tipo, quantos aqui já pegou, no seu computador, você excluiu um arquivo e foi para a lixeira? Quantos aqui já fizeram isso? Mas da sua lixeira não foi excluído, sim ou não? Da sua lixeira não foi excluído, mas está na lixeira. Existem certas coisas ainda que você guardou na tua lixeira. Sabe o que você precisa? Você precisa se esvaziar. Está comigo? Por Espírito Santo encher sobre a tua vida, você precisa ser vazio. Diga comigo: eu preciso estar vazio. Eu preciso estar vazio do meu eu preciso estar vazio da minha carnalidade, eu preciso estar vazio dos meus desejos, eu preciso estar vazio para que o Espírito Santo venha me encher. E naquele exato momento eu comecei agora, eu falei assim: Deus, mas o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou assim: vai lá, confessa teu irmão. Deus, mas eu confessei para o Senhor. Sim, eu te perdoei. Mas se você quer ser liberto, você precisa confessar para o teu irmão. Eu falei assim: Deus, como assim confessar para o meu irmão? Eu prometi que Ezequiel ia levar para o meu caixão. Ok, você prometeu, o problema é teu, mas você precisa confessar para o teu irmão. E eu me lembro que nesse dia específico, a gente estava nos Estados Unidos, e eu fui beirando ele, falei assim: Heber, tudo bem? Ele: tudo bem. Heber, você sabe que Deus perdoa, né? Sim, Deus perdoa. Deus é misericordioso, né, Weber? Ele é misericordioso. Aí o Weber já sacou o irmão dele e falou assim: cara, o que você quer falar? Eu falei assim: eu posso te contar algumas coisas? Ele: pode. São coisas pesadas. É do meu passado. Ele: tudo bem. E o inimigo tipo assim: não faça isso. Tá ligado? Aquela briga. Eu falei assim:
Heber, eu comecei a abrir meu coração para ele. Comecei a abrir meu coração. Comecei a abrir meu coração. E é interessante, quando eu comecei a abrir meu coração e confessar aquelas coisas que estavam debaixo do meu tapete, sabe, eu senti liberdade, porque a palavra de Deus fala que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Está comigo? Sabe, já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação para aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador. Já não há condenação para aqueles que trouxeram luz em certas áreas da tua vida que estavam ocultas. E sabe, eu me senti livre, porque é essa sensação que o Espírito Santo de Deus gera em você, liberdade. Diga comigo, liberdade. Quantos aqui são livres, digam amém? Eu comecei a confessar isso. Então, primeiro ponto que você precisa é, Deus, gera arrependimento no meu coração. Será que você pode dizer isso comigo nessa noite? Diga, gera arrependimento em meu coração. Diga novamente, gera arrependimento no meu coração. Quantos aqui essa palavra está fazendo sentido para você nessa noite? Diga amém. Sabe, gera arrependimento no meu coração. Segundo ponto que você precisa para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ter relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Sabe, o Espírito Santo, ele não veio para te visitar, ou para namorar com você. O Espírito Santo, ele veio para habitar em você, e acelerar o teu propósito. Está comigo? O Espírito Santo, ele veio para habitar em você. Isso é muito poderoso. Quando nós entendemos isso, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Está comigo? O Espírito Santo de Deus está em nós. E aí agora começa a acelerar o nosso propósito de vida. Não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Benny Hinn. Quantos aqui já ouviu falar desse homem chamado Benny Hinn? Alguém já leu um livro dele chamado Bom Dia Espírito Santo? Sabe, é interessante como Benny Hinn, ele vivia uma vida onde ele dedicava, né, no secreto, buscando a presença de Deus. Era interessante quando eu comecei a ler esse livro. Todo dia, agora eu acordava e dizia, bom dia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Eu começava a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Está comigo? Eu começava a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu estava no carro, começava a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu ia para o trabalho, conversava com o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu começava a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Esse livro fala algo tão poderoso de Benny Hinn. Ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que teve um momento que ele saiu do teu quarto e foi para a sala, não sei, foi buscar alguma coisa na cozinha, e a sua mãe estava na cozinha. Quando ele passa, a mãe dele caiu cheia da presença de Deus, porque ele evidenciava a presença do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ponto para você ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você precisa ter uma vida de oração. Sabe, quanto mais tempo você gasta com o Senhor, mais as suas palavras se tornam a palavra dele. Sabe como você sabe que você está crescendo em Deus quando você se pega orando? Então a oração, ela reposiciona o seu coração no lugar certo. Está comigo? Quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, isso começa a reposicionar o seu coração no lugar certo. Você começa a ser sensível. Sabe, aquele momento que você gasta tempo orando em línguas. Quantos aqui são batizados em línguas? Quantos aqui são batizados? Quando você começa a orar em línguas, aquilo começa a edificar você. Agora, não é você mais que ora por você, mas o Espírito Santo começa a interceder por você. Faz sentido? O Espírito Santo de Deus começa a ministrar o teu coração. Por isso que é importante que o cristão viva uma vida de oração. É importante que o cristão tenha um estilo de vida orando. Diga comigo, eu preciso orar. Sabe, é tão bom, nós vemos aqui durante esses 40 dias de jejum, das 8 às 20 horas, 12 horas de oração por dia, ver as pessoas orando. Quantos aqui já fizeram parte, vieram aqui orar na igreja? É muito bom você orar, porque você começa a orar, você começa a gastar tempo com Deus, e Deus vai te envolvendo de uma forma tão poderosa. Segundo ponto, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ler a palavra. Você precisa gastar tempo lendo a palavra de Deus. Sabe, a fé vem por ouvir
a voz de Deus. Então quando você começa a ler a palavra de Deus, aquilo vai aumentando a tua fé. Faz sentido? Aquilo vai enchendo o teu coração. É importante você ler a palavra. É importante você ter um conhecimento. É importante você ser governado pelo conhecimento de Deus. Então você começa a ler a palavra e aquilo vai começando a encher o teu coração. Quantos aqui já tiveram revelações poderosas sobre a palavra, que mudou totalmente a tua perspectiva de vida? Quantos aqui já tiveram? Aquela chave do céu. Você leu lá, o Senhor é meu pastor e nada faltará, e você teve uma chave do céu, que mudou totalmente a tua perspectiva de vida, que mudou totalmente os seus próximos anos. Por quê? Quando você lê a palavra de Deus, Deus ele quer liberar chaves. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Quando você lê a palavra, Deus ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você tenha acesso ao reino. Bill Jones fala algo interessante, que Deus nunca vai contradizer aquilo que está escrito. Está comigo? Deus nunca vai contradizer aquilo que está na palavra. Toda palavra que vem de Deus tem que estar alinhado àquilo que está escrito. Está comigo? Toda palavra que vem de Deus tem que estar alinhado com aquilo que está escrito. A palavra, ela deve ser a sua bússola. A palavra deve ser a verdade absoluta. Quantos acreditam nisso? A palavra não é uma democracia, a palavra de Deus é a teocracia. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você filtra as mentiras do inimigo. Diga comigo, o inimigo é o pai da mentira. Em todo momento o inimigo fica jogando seta na tua mente, sim ou não? Em todo momento o inimigo tenta minar a tua mente. Em todo momento o inimigo tenta entrar na sua mente. Mas quando você está lendo a palavra, você consegue filtrar aquilo que Deus está dizendo e aquilo que Deus não está dizendo. Faz sentido isso? Por isso que é importante, como cristão, ler a palavra de Deus. É importante, como cristão, você buscar cada vez mais aquilo que está escrito. Buscar a palavra de Deus. Deus, eu quero buscar a tua palavra. Deus, eu quero ser fiel à tua palavra. Deus, eu quero viver a tua palavra. Você precisa buscar a palavra. E terceiro ponto e último, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar disponível. Diga comigo, eu preciso estar disponível. Sabe, o Espírito Santo sempre vai te encher para algo. Ele te enche para produzir algo para abençoar alguém. Está comigo? O Espírito Santo de Deus sempre vai te encher para abençoar alguém. É interessante nós vemos isso, porque nós vemos aqui que Deus, ele usa um homem chamado Davi. Quantos aqui lembram dessa história? Davi era um homem, era filho de Jessé. Ele era um homem segundo o coração de Deus, que entendia o poder de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O interessante dessa história é que Deus tinha se arrependido de ter colocado Saul como rei de Israel. E a palavra fala que o Espírito agora se retira de Saul. E Deus fala para Samuel, Samuel, vá atrás, vai para Belém, e eu vou te mostrar o próximo rei. E agora Samuel viu Eliabe, e Samuel na mente dele falou assim, cara, eu pensei que Eliabe era o escolhido, e naquele exato momento Deus repreende Eliabe. Deixa eu falar algo para você, não fique ofendido quando Deus te repreender. Deus ele repreende Eliabe, e Deus fala, olha, eu não vejo a aparência, eu não vejo a altura, mas eu vejo o coração. O interessante é que homem é atraído pela carisma, mas Deus é atraído pelo caráter. Deixa eu falar novamente.
Homem é atraído pela carisma, mas Deus é atraído pelo caráter. E naquele exato momento agora, Samuel fala para Jessé: cara, você não tem outro filho? E Jessé fala assim: eu tenho. Ele está ali, chama ele. Sabe qual é interessante dessa história? Que eu amo essa história, porque Deus usou Davi de uma forma tão poderosa. Sabe qual é interessante dessa história? É que Davi não estava em um lugar de destaque na sociedade, Davi não estava em um lugar de destaque, né, perante a tua família, Davi não tinha vários seguidores, Davi não era influencer, mas Davi estava sendo visto por Deus. Deus estava vendo Davi. Porque Davi estava fazendo a última coisa que Deus pediu para ele fazer. E muitas vezes estar disponível não é fazer aquilo que você quer fazer, mas é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Está comigo? Estar disponível não é fazer aquilo que você quer fazer, mas estar disponível é buscar fazer a vontade de Deus para a tua vida. E minha pergunta nesse momento é: qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus está ministrando no teu coração? O que Deus está falando para você durante esse tempo? Faz sentido? O que Deus está falando com você nesse tempo? Lucas, mas eu tenho visto tanta coisa acontecer. Não. Eu não quero que você se mova pelas adversidades. Eu não quero que você se mova pela a necessidade, mas eu quero que você se mova pela uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Deus tem uma palavra para você nesse exato momento. E tudo que você precisa é estar sensível à palavra que Deus tem. Está comigo? Você precisa estar sensível àquilo que Deus está dizendo. Porque toda palavra que vem de Deus, ela vem com uma visão. Está comigo? Toda visão que Deus te dá, Ele espera de você uma ação. Ele espera que você dê um passo de fé. Diga comigo, um passo de fé. Diga novamente, um passo de fé. Muitas vezes nós temos uma palavra, mas nós não damos um passo de fé. Está comigo? Faz sentido isso? Hã? Muitas vezes você tem uma palavra, mas você não dá um passo de fé. Olha que interessante. Jesus aparece no meio do nada, no mar. Os discípulos estavam lá, no barco, e os discípulos agora começam a gritar. Eles ficam com medo, porque eles não reconheceram que era Jesus. Eles começam a gritar. Imagine comigo, você está lá no meio do nada, escuro, e de repente alguém andando sobre as águas. O que você faria? Pularia? Número 1. Fingiria de morto, desmaiaria? Ou gritaria como os discípulos? Os caras começam a gritar, ficam assustados, porque viu Jesus andando sobre o mar. E Pedro, sempre Pedro fala assim: se é você mesmo, me faça eu ir aí. E a única palavra que Jesus fala assim: venha. Venha. A única palavra que Jesus falou foi: venha. E Pedro, ele fez? Ele começou agora a andar sobre as águas. Por que Pedro reconheceu que era Jesus? Porque toda palavra que vem de Deus gera vida. Pedro só reconheceu que era Jesus, porque toda palavra que vem de Deus gera vida. Quando eu sei que é Deus que está falando, a palavra dele começa a gerar vida. A palavra dele começa a gerar paz. Está comigo? A palavra dele começa a colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem.
Deixa eu falar. Toda palavra de Deus, toda palavra vem de Deus, ela gera vida. Ela testifica com o Espírito que está dentro de você. O seu Espírito começa a chacoalhar. Pedro talvez estava vendo Jesus meio embaçado, não estava conseguindo enxergar Jesus, mas Pedro sentiu que a palavra dele encheu o seu ser. Encheu o seu ser. Por isso que é necessário você estar disponível à palavra de Deus. Deus, eu preciso estar disponível à tua palavra. Está comigo? Eu não posso perder o próximo mover daquilo que Deus quer fazer. Eu não posso perder o próximo mover daquilo que Deus quer fazer. Na minha vida eu posso perder o próximo mover. Eu preciso estar quebrantado. Quebrantado. Eu preciso estar quebrantado. Quebrantado, Espírito Santo de Deus, eu preciso estar quebrantado. Não posso perder. Espírito Santo. E nós vemos aqui que Davi, voltando para Davi, a palavra de Deus fala que Samuel, ele derrama o azeite sobre Davi, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apodera de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha que interessante, daquele dia em diante a vida de Davi mudou, porque o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Se apoderou. Sabe, muitas vezes nós precisamos permitir que Deus esteja no controle de todas as coisas. Estar disponível é você permitir que Deus esteja no controle. Faz sentido? Estar disponível é você confiar em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu preciso estar disponível. Lucas, por que você está falando isso? Porque Deus, Ele não quer simplesmente te encher para você estar cheio, mas Deus, Ele quer te encher para que você derrama sobre a vida das pessoas. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo essa palavra? A gente não pode ficar só aqui na nossa tribo gospel. A gente não pode ficar aqui só na nossa bolha gospel. Seja você como um advogado, Deus, Ele quer derramar o Espírito dele sobre você, para que você exerça a justiça. Seja como médico, Deus, Ele quer derramar o Espírito Santo de Deus sobre você. Seja qual área que você atua, Deus, Ele quer derramar o Espírito dele sobre você, para que você faça algo. Para que você faça algo. Você faça algo. Algo pelas pessoas. Não tem nada melhor do que você abençoar as pessoas, sim ou não? Hã? Não tem nada melhor do que você orar por uma pessoa, ela ser curada. Não tem nada melhor do que você orar por uma pessoa e ver a família dela sendo restaurada, sim ou não? Não tem nada melhor do que você orar por uma pessoa e a depressão ir embora, sim? Sabe, o mundo precisa de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo de Deus. Uma igreja grande não é o suficiente. Uma experiência não é o suficiente. A tua habilidade não é o suficiente. O marketing não é o suficiente. Sabe o que é o suficiente? O Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo.
Santo de Deus. Existe uma comissão dos céus essa noite. Eu não posso ser uma pessoa, eu não posso ser uma pessoa obesa espiritual. Eu não posso ser uma pessoa que só fica, sabe, só querendo receber. Está comigo? Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Eu não posso ser essa pessoa que só fica, cara, eu quero receber. Não. Eu preciso ser uma pessoa que também derrama sobre a vida das outras pessoas. Eu preciso ser essa pessoa que derrama sobre a vida das outras pessoas. Dizendo, Espírito de Deus, me usa nessa noite, Pai, me usa nessa noite, Pai, me usa nessa noite, Deus, me usa nessa viagem, Espírito Santo de Deus. Me usa nesse avião, Espírito Santo de Deus. Me usa nesse avião. Deus, me usa nessa reunião. Me usa, Espírito de Deus. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio da tua presença. É sobre isso. O Espírito Santo está te chamando nessa noite.